O conceito de respirações que existe em Demon Slayer é um conceito que é muito parecido com o conceito do Ramon que existe em Jojo. Porém, o intuito desse vídeo não é falar sobre essas comparações que existem entre Demon Slayer e Jojo, mas sim de um problema que tem no conceito de respiração de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba ele trabalha muito com a questão do visual, já o que é algo que fez o anime ter bastante sucesso, já que o anime de Kimetsu no Yaiba, não só a animação, mas o seu visual e design, ele é muito lindo, e isso chama muita atenção. E uma das coisas que mais chama a atenção às pessoas em Demon Slayer é simplesmente o visual das respirações, que é algo muito lindo, algo que é no nível artístico, que você olha para aquilo e pensa, nossa, isso foi feito por algum autor famoso. Mas não, foi apenas os produtores de Kimetsu no Yaiba. As respirações é como se fosse a espécie, entre aspas, de superpoderes que os caçadores usam para lidar com os Onis, já que os Onis são criaturas sobrenaturais que são bastante fortes, que não morrem de forma comum. Para você matar eles, você tem que ter espadas Ninshirins. E bom, dá para matar com as espadas sem usar respiração, mas vai depender do demônio. Demônios mais fortes ou de nível inferior ou lua superior, rapaz, para você derrotar ele, você precisa ter uma respiração. Todos nós, quando assistimos Demon Slayer pela primeira vez, ficamos de olhos cheios ao ver como eram bonitas as respirações e ver como elas funcionavam, ver os caçadores invocando água, fogo, inseto e por aí vai. Porém, chegou o fatídico dia que a autora chegou pra gente e falou: as respirações são apenas visuais e não reais. E cara, isso causou um baque gigantesco na comunidade de Demon Slayer, pois isso era como se falasse pra gente que, por exemplo, um Kamehameha ou um Rasengan não é real, é apenas uma representação. Porque sim, de certo modo a gente sabe que o que corta o pescoço dos Oni são a lâmina, mas a gente achava que aquele fogo, aquela água, era algo que era invocado, até porque estamos falando de um anime. Um anime não é algo real que não precisa ser realista, até porque existem animes que abordam vários tipos de superpoderes, então não teria problema nenhum em Demon Slayer algum caçador invocar fogo com a espada, invocar água, invocar neva ou vento. Seria algo totalmente normal, a gente não ia querer uma explicação, por que isso acontece? Não, é anime. Mas a autora teve o trabalho de falar que era algo que não existia e era apenas representativo, ou seja, na prática, aqueles efeitos não existem. É apenas um Oni usando Kikijutsu, enquanto um caçador só vai mexendo a espada. E isso é injusto e causa um desequilíbrio, pois os Kekijutsus dos demônios, eles são reais, eles realmente acontecem. Como por exemplo, o Kokushibo. Bom, ele é um Oni que usa respirações, e muitas pessoas tiveram essa dúvida quando foi introduzida essa informação sobre as respirações não serem reais. Mas a verdade é que a respiração do Kokushibo e de bônus também a do Kaigaku, elas são reais, pois elas são Kekijutsu. Quando o Kokushibo usa aquelas lâminas que saem luz, realmente são lâminas em formato de luz que existem, que vão atrás dos caçadores. Então isso causa um desequilíbrio dentro da obra, pois os demônios naturalmente já são fortes, e saber que os Kekijutsu são reais e as respirações não, aí que causa mais desequilíbrio ainda. Você pode até falar pra mim que não faz muita diferença ser visual ou não, o que importa é a coreografia e a luta na prática. Sim, de fato você tá certo, o que mais conta mesmo é a coreografia da luta. Mas você não acha um pouco injusto, tipo, na prática, ser só um caçador trocando um golpe de espada enquanto um demônio que tá usando todo tipo de magia? Bom, na minha opinião, eu acho que não era necessário ela passar essa informação. Tipo, é algo desnecessário, porque tipo, ninguém liga se não ia ter explicação de como invoca água, de como invoca fogo. Cara, um anime, por exemplo, Naruto, ninguém assim, tipo, liga da parte técnica, como é que o Naruto invoca clones, como é que o Naruto cria energia na mão pra fazer um Rasengan. Cara, não precisa ter uma explicação mega complexa, é só falar que eles conseguem fazer porque treinaram aquela tal respiração. Então, tipo, isso na minha visão é algo que a autora fez de forma desnecessária. Não precisava ela chegar pro público e falar. E ela ter falado isso só causou mais confusão na fandom. Primeiro, começou até aquela briga entre pessoas que diziam que era reais e pessoas que diziam que era apenas representativo porque a autora tinha falado. Segundo ponto, causou algumas confusões até mesmo durante algumas lutas. Porque se você assistir o anime ou pegar o mangá, em ver em alguns momentos que realmente aquela luta, aquela coreografia só faz sentido se invocar aquele elemento. Por exemplo, eu lembro de uma cena da primeira temporada que o Tanjiro tá prestes a cair no chão, né? Eu acho que até no arco da montanha da Tagum, que ele faz um golpe com a espada invocando água para ele rodar e ele conseguir cair de forma que ele não se machuque. E tipo, se ele invoca água, essa movimentação que ele faz sentido.
Se ele não usa nada, como a autora fala, né, que a água é apenas representação, era como se, sei lá, o Tanjiro tivesse rodado com a espada no ar e tivesse caído no chão de forma leve, como se aquilo fizesse algum efeito. E tipo, por que falar que não é real? Só faz causar muitas confusões. Esse é um exemplo real aqui que eu dei pra vocês. Se você assistir o anime com mais atenção, você vai perceber que também em outros momentos, aquele elemento não ser real não faz sentido durante a luta. Devido a isso, ela mesma arranjou um problema para ela de tentar contornar e dar uma força a mais para os caçadores. Porque se as respirações fossem reais, aqueles elementos realmente existissem, ela não precisaria bufar os personagens com poderes sobrenaturais. Como por exemplo, a marca do caçador. Que beleza, a marca do caçador já era um conceito que ela já vinha trabalhando desde o começo da obra, de forma ali nas escondidas. Muita gente pode até falar que é algo forçado, mas não é, já que o Tanjiro sempre aparecia com aquela cicatriz e ela ia evoluindo aos poucos. Então, tipo, já era um conceito que ela ia introduzir mais na frente. Mas um exemplo disso que ela introduziu de forma forçada foi em relação ao mundo transparente e à lâmina vermelha. Se você perceber, ela não trabalhou isso no começo da obra. O mundo transparente, a primeira vez que ele surgiu foi ali no final da luta contra o Hantengo. E a lâmina vermelha só foi aparecer de forma oficial mesmo no Castelo do Infinito quando o Tokito despertou na luta contra o Kokushiba. Porque sim, já existia a falsa lâmina vermelha quando a Nezuko derramava o sangue sobre a espada do Tanjiro e ele conseguia deixar a lâmina vermelha por um pouco tempo. Mas de fato ela só foi introduzida mesmo assim já ali no final do Castelo do Infinito. Então a autora teve que trazer esses novos buffs para os personagens para eles conseguirem bater de frente com os duos superiores e com o próprio Muzan. Então, tipo, se ela não tivesse falado que as inspirações não eram reais, que elas realmente existiam, não necessariamente precisaria existir uma lâmina vermelha ou um mundo transparente. As próprias inspirações poderiam sim dar conta. Isso é claro uma teoria minha, possa ser que mesmo se fossem reais, ela precisasse inventar essas novas formas, né, dos caçadores conseguir igualar suas forças com os Onis. A minha conclusão é que, tipo, as inspirações não serem reais é algo totalmente desnecessário, que na minha opinião foi o pior erro de Demon Slayer. As inspirações não serem reais é um erro, porque, mano, isso que trazia a magia de Demon Slayer, de ver os caçadores invocando algo, de ser uma forma dos caçadores conseguir equilibrar com os Onis, porque é uma forma nova de poder. Não é qualquer um que consegue a respiração. Você precisa treinar, se esforçar, ser forte para conseguir dominar aquela técnica. Não seria algo que qualquer humano conseguiria. Até conseguiria, mas se ele treinasse. Então, tipo, não tinha necessidade dela passar essa informação e dizer que não é real. Até porque, como eu falei no começo do vídeo, é um anime. Ninguém se importa com explicações mega complexas, por que aquilo existe. Cara, existe demônios. Cara, demônios na vida real não existe. Então, tipo, não precisava ela falar que as inspirações não eram reais, porque, tipo, já existe magia e coisa sobrenatural dentro de Demon Slayer. Até porque também Demon Slayer tem ligação, né, com o mundo sobrenatural em relação a espíritos e esse tipo de coisa, deuses e pá. Futuramente eu faço um vídeo sobre isso aí, mas não é o tema desse vídeo. Mas bem, a minha conclusão é que foi algo desnecessário que ela não precisava falar. Se ela tivesse ficado calada no canto dela, sem dizer que era real ou não, todo mundo ficaria feliz, porque todo mundo ia entrar com consenso que aquilo era real e ninguém ia se importar com aquilo. Ninguém ia ficar enchendo o saco na internet falando, ah, como é que fulano de tal invoca fogo, como é que invoca água, invoca vento. Não, ninguém ia fazer isso. Ah, como é que o Obaná invoca uma cobra na espada dele. Ninguém ia se importar com isso. Mas a autora foi lá e fez isso. E bem, qual é a sua opinião sobre as inspirações? Você curte saber que elas não são reais? Ou você também, igual a mim, fica triste em saber que é só representação? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião. É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo, valeu, falou e até a próxima.